Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade aqui pela TVI, no nosso canal a cabo número 3 e também pelas nossas redes sociais, no nosso site oficial também e agora com uma novidade, que é o nosso aplicativo. Você pode baixar o TVI Play e acompanhar toda a nossa programação ao vivo e também em todos os horários que você desejar. Além de tudo isso, tem outros conteúdos também que você pode estar baixando e acompanhar aqui com a gente. Hoje nós temos aqui um entrevistado, que é o Reinaldo Soares, professor Reinaldo Soares, ele que é graduado em História, pós-graduado em Gestão Pública, mestrado em Cultura e Turismo pela UESC. Você faz assessoria em vários municípios na área educacional há diversos anos, certo? E você também, hoje, atualmente, você é diretor do IBEC. Quais são as suas outras atribuições também, as suas outras atividades hoje, Reinaldo? As nossas atividades elas são centradas na área de educação, na área empresarial. Na condição de diretor do IBEC, nós temos ações em cursos de pós, cursos técnicos. Eu, enquanto pessoa física, trabalho com palestras e assessoria nos municípios na área educacional, na área de gestão pública em si. Você hoje também é diretor da Universidade, da Faculdade de Santo Agostinho de Piauí, certo? Ipiaú, correto. Isso. Como é o seu trabalho lá, enquanto coordenador? Estamos lá há mais de 10 anos na faculdade. Inicialmente comecei como professor, até chegar à condição de diretor acadêmico da instituição, onde, como diretor acadêmico, somos responsáveis por todo o processo da graduação e da pós-graduação. Professor Reinaldo, você disputou em 2016 a eleição em Ilhéus, certo? Como foi esse processo para você, seu contexto dentro da política, quais são as suas motivações, se você tem alguém específico que você se inspira para estar realizando esse trabalho, enfim, então, a sua jornada política, conta um pouquinho aqui para a gente, como é que começou, aonde você se encontra hoje, na verdade, né, politicamente falando, e como você se projeta daqui a longo prazo, a médio e a longo prazo, sendo que agora em 2020 teremos eleições, nós estamos num período político, né, bastante intenso aqui no país, que inclusive a gente vai estar abordando ao longo do programa, então, mas trazendo para a sua realidade, na sua disputa eleitoral, fala um pouquinho para a gente como foi que isso começou, como se desenvolve até hoje e quais são os seus projetos voltados a isso. Muito bem. Eu me considero uma pessoa humanista, Hélio. Em 2015 eu fui convidado para participar de uma reunião política. Eu sempre gostei e gosto de política, mas nunca tinha me envolvido no processo eleitoral. Até que nessa reunião, lá estava presente vários pré-candidatos a prefeito de Ilhéus e eu me configurava ali como um participante daquele processo. Chegando a analisar as pessoas que estavam, eu comecei a refletir. Por que essas pessoas? E aí nos bate uma angústia quando a gente percebe que nós somos liderados por quem não pode liderar. Nós somos comandados por quem não pode e não tem como nos comandar. E isso tudo me fez perceber que isso ocorre por conta da nossa omissão. Então eu comecei a me envolver no processo partidário. Assumi primeiramente a presidência do PSC, a convite de um amigo. Quando o partido começou a tomar algumas posições e nomes que não compactuavam com o que eu acredito de uma nova política, eu entreguei a presidência do partido e fui convidado em seguida a me filiar ao PRTB. Até então, um minúsculo partido, sem nenhum deputado, e acreditando de que a gente precisa de um partido por conta do processo da legislação, mas que quanto menos estivermos envolvidos diretamente nessa máquina da velha política, melhor. E aí, no processo eleitoral, a gente se reunia com vários pré-candidatos de vários partidos e as reuniões ocorriam justamente no IBEC. Até que ao final do processo, restaram-se apenas 3 nomes. O meu, o do atual vice-prefeito de Ilhéus e do amigo empresário Paulo Gunner. E aí chegou o momento que eu iria ser vice de Paulo. Chegamos até da entrevista
até o partido dele, o PSDB, o colocou numa condição dele assumir a ser vice do prefeito, do candidato a prefeito, Cacá, que era o atual vice-prefeito na época. Paulo, demonstrando uma dignidade muito, muito grande, recuou esse convite e aí tomaram o partido dele. Isso ocorreu aqui em Itabuna. O presidente estadual, João Galberto, veio aqui em Itabuna, e aí o Paulo veio com um grupo de pessoas, e ali naquele momento ele recuou em não seguir o que o partido queria. E a convenção nossa era no dia seguinte. Então, ao retornar para Ilhéus, fomos informados da decisão do partido, e aí resolvemos assim sairmos candidatos pelo PRTB, partido sem coligação nenhuma, e o Paulo nos apoiou com parte do grupo dele e seguimos. Seguimos porque eu acredito que o projeto é político, o eleitoral é consequência. Se eu coloco, internalizo que o projeto é eleitoral, eu vou usar a máxima de Maquiavel de que os fins justificam os meios. Sim. Então eu vou fazer de tudo para ser eleito. E o que a gente percebe é que a velha política, ela está fadada, ela já está falida. E ela está falida porque o embasamento dela é justamente os fins justificando os meios. Então, se eu tenho um projeto político e o projeto político perpassa com ações, com projetos de políticas públicas, com atendimento à comunidade, com uma profissionalização da máquina pública, envolvendo aspectos tecnológicos, o enxugamento da máquina, a eficiência da gestão pública, então eu tenho que pensar de maneira macro e não de maneira rasteira. Se eu penso de maneira rasteira, eu vou tentar fazer uma ampla coalizão para ser eleito. Só que a história recente tem nos mostrado que a ampla coalizão permite a eleição, mas não permite a governabilidade. Você falou basicamente sobre a questão da nova política e da velha política. Isso. Também. Eu vou estar fazendo agora um intervalo comercial e quando a gente retornar, a gente vai pontuar um pouco sobre isso. Tudo bem, tudo bem. Voltamos já. Voltamos aqui ao Alô Cidade, hoje recebendo aqui o professor Reinaldo Soares. No bloco anterior a gente estava falando um pouco sobre a questão da nova e velha política. Aí eu queria só que você fizesse um breve comentário, Reinaldo, sobre... Hoje eu vejo vários políticos novos que se dizem defensores da nova política, porém fazendo alianças com as velhas raposas. Então, como é que você entende essa relação de querer estar divulgando, se colocando à disposição como um nome representante dessa nova política, entretanto fazendo, né, as suas coligações ou então apadrinhamentos, digamos assim, com a velha política, com os velhos representantes que realmente já mostraram que não tem resultado positivo nenhum. Então, qual a sua leitura desses novos políticos, né, que continuam levantando uma bandeira e, na verdade, a prática é um pouco diferente do que realmente eles apresentam? Qual a sua leitura desse cenário, que é muito comum, inclusive, aqui no sul da Bahia? Isso. Eu me sinto à vontade para falar isso, Hélio, porque, como no bloco anterior eu mencionei, em 2016 saímos candidatos em um partido único, sem coligação nenhuma, mesmo tendo sido procurados por outros candidatos e outros políticos. No entanto, a gente precisa entender que não há nenhum sistema que ele se renove por completo sem apresentar elementos do sistema anterior. Então, nós vamos estar convivendo ainda por alguns anos, espero que não chegue a décadas, em uma migração natural. Teremos em partidos candidatos ligados a um novo projeto e candidatos vindos de projeto anterior. A questão toda não é estar próximo a alguém da velha política, mas repetir as práticas dessa velha política. Eu usava, inclusive, como alegoria na minha campanha anterior, eu usava muito um exemplo de que a gente precisa efetivamente
manter os nossos princípios, e os princípios eles são assim inegociáveis. As ideias elas mudam, mas os princípios não. E diante dessa minha postura, eu passei até a ser rotulado no meio político como um sujeito radical, porque não queria sentar para conversar com as pessoas. Naquele momento eu percebia a importância de que eu me mantivesse acreditando nos meus princípios. Passados os 4 anos, a gente vai amadurecendo e percebe que os princípios eles são a base. As ideias são condutoras desses princípios. E daí a gente pode encontrar caminhos e fórmulas para manter os nossos princípios e nossas ideias chegarem à comunidade. Então, como a política é a arte ou a ciência do entendimento, do diálogo, nós chegamos a criar categorias. Há pessoas que nós conversamos, há pessoas que nem sequer sentar, a gente senta para conversar. E aí, nesse ato, nessa oportunização de conversar, a gente vai chegando ao entendimento e perceber que há pessoas que de repente estavam em uma condição dada porque o contexto a colocou ali. E eu tenho inclusive acompanhado e lido muito o livro O Poder da Empatia, e esse livro nos apresenta o seguinte: o que é ser empático? É você sempre se colocar no lugar do outro. Quando a gente sempre se coloca no lugar do outro, nos tornamos mais tolerantes e menos radical. E o que a gente tem visto hoje? Um radicalismo exacerbado, uma intolerância enorme, porque a gente sempre se coloca como o julgador do processo. E é necessário que tenhamos a possibilidade de ouvir o outro, de conversar com o outro, para a partir daí a gente criar um julgamento e uma possibilidade ou não de entendimento com aquele outro. Então eu acho que o que a gente denomina hoje de nova política não é apenas uma semântica ou uma retórica, isso deve ser uma prática. Porque eu vejo, a política como a própria vida. E eu tenho dito que na eleição de 2016 eu saí melhor do que eu entrei. Por quê? Porque mais do que o poder, a possibilidade dele é quem revela a grandeza ou a degradação do ser humano. Porque na possibilidade do poder, o ser humano consegue fazer coisas que do ponto de vista ético e moral são inaceitáveis. E eu, graças a Deus, eu consegui me segurar diante de algumas propostas recebidas, e ali eu saí mais fortalecido do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Por outro lado também, a ação política me mostrou a necessidade da gente estar mais próximo das pessoas, da comunicação ser muito mais aberta. E hoje eu entendo muito mais quando as pessoas dizem: olha, fulano é político, usando esse conceito para definir alguém que tem uma facilidade de comunicação, alguém que é acessível, alguém que tem uma certa simpatia. E isso a gente não pode confundir com populismo. Aconteceu algo comigo, inclusive, muito interessante, porque eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou uma pessoa discreta. E as pessoas me perguntavam: como você, no seu perfil, vai entrar na política? Chegava, inclusive, a pessoas a colocarem: olha, professor Reinaldo, tem pessoas que têm dito que você precisa falar mais com as pessoas, cumprimentar muito mais, ser mais enfático. E eu falava: olha, não é porque agora eu sou candidato que eu vou mudar a minha postura, porque isso se tornaria algo superficial. Então, eu vou continuar falando com as pessoas da forma como eu sempre falei. Ninguém vai me ver pela rua com o braço erguido o tempo todo, com um sorriso largo, para ser simpático. Agora, é necessário que eu seja mais comunicativo. E a gente tem se trabalhado nesse aspecto, não por conta da política, mas por conta da vida. Então, as pessoas mais empáticas, que a gente tem que buscar essa questão da empatia, contribuem melhor para a vida. E como a política para mim representa uma forma da minha contribuição para a vida, então eu acredito que a gente precisa
estar mudando a nossa postura, a gente precisa estar mais próximo das pessoas, entendendo melhor a realidade do outro. Política para mim é algo nobre, política é uma missão. E se eu entendo que a política é uma missão, porque você renuncia à sua vida privada em prol de um projeto, em prol de um sentido, a gente tem que estar próximo daqueles que a gente acredita que pode ajudar através da política. Ok, então, obrigada. Eu vou fazer agora o intervalo novamente e nós voltamos já com a Alô Cidade. Estamos aqui com a Alô Cidade, entrevistando hoje o professor Reinaldo Soares, falando um pouco aqui sobre política, sobre a trajetória dele. E agora eu quero que você dê a sua opinião, professor, sobre esse novo formato político em termos de coligação que está se desenhando agora para 2020, através da nova legislação. Como você enxerga essa nova forma no sistema eleitoral? Como você acha que pode atrapalhar ou beneficiar os partidos políticos, principalmente no que tange os partidos pequenos, porque os maiores sempre terão aquela estrutura mais forte mesmo para estar disputando as eleições, porém os partidos menores talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade. Dentro desse cenário, como você enxerga que vai ficar as eleições em Itabuna e também em Ilhéus em 2020? Veja só, o que me faz, inclusive, estar na política é o otimismo que eu tenho em relação à própria trajetória da realidade. Quando os congressistas aprovaram a cláusula de barreiras e, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal vetou, ali foi um grande retrocesso o veto do Supremo. Porque democracia nenhuma, ainda mais a nossa, que é uma democracia, que é uma república de relação direta com o Congresso, ela se sustenta com mais de 30 partidos políticos. Se nós pegarmos os estatutos desses 30 partidos, nós veremos que eles se assemelham. Então, não há 30 ideologias. E aí, o que é que ocorre? Partido político no Brasil tornou-se um negócio. E isso precisa ser refeito. Há 2 semanas atrás, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução estabelecendo um mandato para presidente de partido. Isso é um grande avanço, porque até então no Brasil nós temos os donos de partido. É inconcebível um sujeito criar um partido e ele se perpetuar como dono daquele partido, fazendo as negociatas, acordos não republicanos. E isso vai melhorar muito o processo eleitoral brasileiro. Uma outra grande mudança foi o fim das coligações proporcionais. Vejamos, com as coligações proporcionais, esses partidos chamados partidos nanicos ou os variados partidos tornavam-se o quê? Apenas satélites ou apêndices de grandes partidos. Então, enchia de candidatos aqueles partidos para, lamentavelmente, ser apenas um trampolim para aqueles figurões daqueles grandes partidos serem eleitos a partir da coligação. Agora não. Agora, cada partido ele vai montar a sua estrutura de candidatos e se aquele partido vem a obter o coeficiente eleitoral para eleger um vereador, então dentro daquele partido sairá um vereador. O que significa isso? Que nós teremos, do ponto de vista representativo, uma maior amplitude. Isso vai favorecer as pessoas de bem, inclusive, as pessoas que nunca estiveram com vontade de entrar no processo eleitoral, entrar. E isso é muito positivo. Então, a reforma eleitoral que nós estamos sentindo ao longo de 10 anos, por exemplo, quando na reforma eleitoral proibiu o uso de showmício, proibiu o outdoor, proibiu várias práticas de cunho comercial que favorecia os candidatos detentores de um poder aquisitivo muito grande. Isso foi um avanço. Então, nós estamos, do ponto de vista político eleitoral, caminhando no sentido
progressista. Eu sou otimista. Então nós estamos avançando e a gente tem que acreditar que isso vai criar um impacto enorme nas eleições de 2020. Por outro lado, eu vejo que nós precisamos, seja em Ilhéus, seja aqui em Itabuna, que são as duas cidades assim protagonistas da região do sul da Bahia, pensarmos de forma sistêmica. Ou seja, as demandas de Ilhéus são demandas parecidas de Itabuna e vice-versa. Então, o que eu vejo? Que as gestões desses dois municípios precisam pensar de maneira sistêmica, de maneira plana. Se a gente vem de Ilhéus para Itabuna, nós estamos caminhando para uma conurbação, né? O que é a conurbação? É o encontro de duas grandes cidades, tornando-se uma. Já se fala muito na famosa região metropolitana, mas o conceito apropriado é a conurbação mesmo, que é a junção de dois grandes centros urbanos. Então, como pensar o desenvolvimento dessa região se não pensarmos em políticas públicas ligadas a essas duas grandes cidades? Então, é preciso, inclusive, nessa perspectiva, o surgimento de consórcios intermunicipais que contribuem muito na redução de custo na contratação de empresas e como também na intervenção da infraestrutura e de benefícios sociais para os moradores de Ilhéus de Itabuna e dos municípios ao entorno dessas duas grandes cidades. Então, do ponto de vista da legislação eleitoral, eu sou muito otimista, porque nós estamos caminhando de maneira positiva. Essas mudanças, elas ocorrem para fortalecer o processo eleitoral. Nos Estados Unidos nós temos o bipartidarismo, democratas e republicanos, e lá é a maior democracia do Ocidente. Então, as pessoas precisam entender que a democracia, ela não existe apenas por conta de eleição. A eleição é apenas um instrumento do processo democrático. E quanto mais partidos estivermos, mais fragiliza o fortalecimento da democracia. Professor, eu quero estar agradecendo pelas suas palavras. Creio que seja de informação para muita gente que está aí acompanhando. Eu vou estar agora finalizando o nosso programa, agradecendo a participação sua e agradecendo também a todos vocês que acompanharam. E nós voltamos já no próximo bloco.